Olá, graça e paz. Vamos hoje meditar no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. É o texto onde Jesus acalma a tempestade. Vamos ler esse texto? Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos assistir um pequeno clipe dessa história, desse evento. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que bom que a gente pode ter recursos que tentam trazer para nós como poderia ter sido a realidade desse evento. Esses filmes são produzidos para contar a história de forma lúdica, de forma mais atraente daquilo que aconteceu nas Escrituras. Nós estamos estudando a série Caminhando com Jesus e hoje vamos então ver as principais lições que podemos tirar desse texto, capítulo 4 de Marcos, versículo 35 a 41, Jesus acalmando a tempestade. E nós poderíamos então tirar essa ideia desse texto. A realidade da divindade e humanidade de Jesus revela a sua autoridade e chegada do reino de Deus. Esse texto tem sido muito usado para falar sobre a fé, que nós temos que ter uma fé própria daquilo, do nível que é Jesus, mostrar para nós como que nós temos dificuldade para crer totalmente em Jesus. Esse texto também fala a respeito de que Jesus realmente ele se importa com as nossas dificuldades, ele está presente nas nossas batalhas, nas nossas tempestades. Mas os evangelistas, em primeiro lugar, eles vão narrar aspectos dos discípulos, como que eles eram, tal, como que era a reação dos próprios discípulos, da multidão. Mas o principal objetivo desses livros é comunicar a pessoa de Jesus e as dificuldades que as pessoas tinham de crer. Porque a revelação que Jesus Cristo faz a respeito dele é algo que não está nas nossas mentes. E aquilo que Jesus anuncia como mensagem ia contra a cultura da época.
Ia contra a filosofia que foi implantada pelos gregos e contra os valores romanos. Apesar de alguns serem justos, da sociedade tentar se organizar, a própria nação de Israel criou uma caricatura do Messias que o próprio Jesus não se encaixava. Então, os evangelhos, eles tentam trazer para nós essa realidade da revelação de Deus e mostrando para vários tipos de povos, de leitores, que Jesus é aquilo que ele é. E nele, então, nós podemos refazer a nossa mentalidade, os nossos valores. Vários valores, várias coisas que nós pensamos nos nossos dias, nós adquirimos da escolaridade, do meio social, da evolução da sociologia, e muitos deles não têm nada a ver com a revelação de Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, ele tem uma ênfase muito grande em mostrar a pessoa de Jesus Cristo. E no próprio texto nós vamos encontrar a manifestação da divindade de Jesus e a manifestação da sua humanidade. Jesus não era duas pessoas, ele é somente uma pessoa que tem duas naturezas, 100% Deus e 100% humano. Então, os evangelhos, eles estão preocupados em mostrar isso para nós. E essa, apesar de Jesus Cristo afirmar, de outras pessoas afirmarem, os próprios demônios afirmarem quem Jesus Cristo é, há uma necessidade, então, da gente encontrar fatos e momentos em que essa realidade da divindade e da humanidade de Jesus, ela precisa ser manifesta, para que a gente creia na autoridade de Jesus. Então, vários eventos que vão acontecer na história de Jesus vão ser manifestação do poder da humanidade de Jesus e também da revelação não, da verdade de que ele era plenamente homem. E esse texto é bonito por causa disso. Ele vai mostrar Jesus em ação, na dinâmica da sua ação, mostrando a sua humanidade e a sua divindade. E mostrando para nós que a autoridade de Jesus estava nele e também a chegada do reino de Deus. O reino já em Jesus, na época de Jesus, já aconteceu, se iniciou no coração das pessoas, o reino estava entre eles. Mas nós aguardamos um reino na volta de Jesus que vai ser implantado sobre a terra. Nós temos enfrentado muitas políticas, principalmente campanhas políticas, cada um puxando de um lado a sua ideologia, anunciando que a sua ideologia, a sua forma de governar é que vai resolver os problemas. Mas nós percebemos o quanto de dificuldade essas ideologias têm trazido para a humanidade, cada vez com mais dificuldade. Então o ser humano está ansiando, o que poderá resolver? Que ajustes que a humanidade pode fazer para um dia ter paz? E a má notícia é que nenhum ajuste que a humanidade possa fazer vai trazer um reino de paz, um reino perpétuo, um reino sólido. Então a mensagem de Jesus é: eu sou o rei, eu sou humanamente e também divino, eu sou humano e sou divino, eu vou ter que passar pelo processo da cruz para eliminar, para apagar a condenação, eliminar a culpa do ser humano e criar uma nova sociedade através da regeneração, aonde um dia essa sociedade, esses seres que crerem em Cristo Jesus, esses seres humanos que crerem em Cristo Jesus, que já nasceram de novo, terão o mal removido da sua vida e viverão então eternamente em Deus, sem mais a possibilidade de pecar. O problema sempre é o mal. Então, na época de Jesus, Jesus vai se revelar que ele tem autoridade sobre o mal e tudo aquilo que o mal causou na história do ser humano, na história da criação. A entrada do mal trouxe distúrbios na própria natureza. A própria natureza geme. E enquanto Cristo não vem e elimina o mal, tanto da nossa vida, como também a existência do poder do maligno no meio da criação, nós enfrentaremos tempestades.
E é interessante, a sociedade daquela época, da época de Jesus, achava que as tempestades, ou toda a ação da natureza que trazia desconforto para o ser humano, trazia tragédias, estavam sendo controladas pelo poder do maligno. Então sempre o poder do maligno é que causava todos os terremotos, tempestades, tsunamis, fogo, tudo era controlado, na mente deles era tudo controlado pelo poder do maligno. E é exatamente isso que Jesus Cristo vem e prova que ele tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação. E ele vai colocar em ordem tudo aquilo que o pecado trouxe de caos. Esse texto é muito importante. E esse texto não para nele próprio. Ele é um preparativo para algo interessante que vai acontecer no capítulo 5. Vamos meditar então nesses fatos do próprio texto? Jesus estava ensinando parábolas, ensinou pelo menos 5 ou 6 parábolas e a respeito do reino, a respeito de começarmos, de entrarmos no reino pela fé e já a partir de agora começarmos a viver o comportamento do reino e aguardando o reino no futuro que virá e se manifestará no nosso meio. Então, naquele dia, num certo dia, Lucas também fala num certo dia, naquele dia, depois de ensinar as parábolas, sendo já tarde, pela época que os estudiosos acham que era uma época do calor, do verão. Então, já tarde, Jesus disse aos discípulos, talvez já começando a noite, já começando a escurecer, então o verão ele dá essas condições da gente ficar até um pouco mais tarde. Então ali à beira do mar, era um lugar muito propício, Jesus ensinando as multidões a respeito do reino, da vida da cidadania no reino. E aí Jesus então chega, como nós já vimos no texto que ele usava isso de forma regular agora. As pessoas se sentavam na praia, ele ia para dentro de um barco, algumas pessoas que ficavam também ao redor do barco do próprio Jesus, e Jesus do barco, da popa do barco, então pregava a mensagem e as ondas, o próprio mar, então fazia com que a voz de Jesus fosse ouvida pelas pessoas. Depois de ensinar longo tempo, as pessoas se admirando, aproveitando, revendo a vida deles com essa mensagem de Jesus, Jesus chega para os discípulos e afirma uma verdade, porque tudo aquilo que sai de Jesus é palavra de verdade. E ele fala, vamos passar para outra margem. Parece um convite, ou pode ser um fato, vamos passar para outra margem, ou pode ser uma ordem. Nós sabemos que Jesus, então, ali como líder dos discípulos agora, os discípulos estão a serviço dele, foram chamados para o seguir, e Jesus simplesmente fala, vamos passar para outra ordem, para outra margem. Se fosse qualquer homem, os discípulos podiam questionar, por que esse horário, é melhor a gente ficar aqui e tal. Os discípulos sabiam que na época do verão, constantemente surgiam tempestades assim muito rápidas, você via o vento, tá tudo parado, mas o verão ele promove rápidas tempestades que vêm e podem causar grandes danos, grandes perigos. Então os discípulos eles eram experientes. Como Jesus falou, vamos passar para outra margem, os discípulos então obedeceram. E eles, despedindo a multidão, então os próprios discípulos ajudaram, olha, pessoal, acabou por hoje, já está tarde, então cada um para sua casa. E aí, despedindo a multidão, dando um abraço ali. Os judeus são muito calorosos nessa área, então as pessoas já se tornaram conhecidas e eles tiveram esse momento gostoso de despedidas. Então, despedindo as multidões, o levaram assim como estava. Então, Jesus está na popa, ali, então não houve movimentação, o barco já começou a sair. E outros barcos seguiam a Jesus. As pessoas já estão agora acostumadas, quem sabe a gente pode ir perguntando, ir falando, ele fale alguma coisa ainda, mas de repente, como eu falei, por ser verão,
de repente levantou-se um grande temporal de vento. E como esses lagos, assim, esses grandes lagos lá em Israel, eles têm cadeias e montanhas, então esses ventos vêm e eles vêm fazendo como se fosse um redemoinho. Então você é jogado para todo lado e as ondas não têm uma direção, elas se levantam e as próprias ondas começam a se bater e se encontrar entre elas. Então a navegação fica perigosa demais. Quando você enfrenta a onda somente de frente, então os marinheiros, os barqueiros sabem como enfrentar essas ondas. Agora, quando vem uma onda de um lado, de outro, que bate no barco, uma de frente, você é jogado e o barco balança e a água vai entrando dentro do navio. Então o texto, versículo 37, fala: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava ali. Eles obedeceram à ordem de Jesus. Começaram a navegar e em poucos momentos o barco está correndo grande perigo. A vida deles está correndo grande perigo. Então eles estão enfrentando, após um dia de ministério cansativo, ali ao sol, comendo pouco, não tendo tanto tempo para descanso, eles, depois disso, agora, com o calor, eles estavam enfrentando momentos adversos na vida deles. Isso acontece conosco também. Muitas vezes trabalhamos tanto, ajeitamos todas as situações, sabemos tudo, todos os momentos, e de repente, em momento emergencial, em momento assim, surpreso, com surpresa, a gente é pego, né? E estamos cansados. E não é culpa, e isso acontece constantemente nas nossas vidas. Nesses 2 últimos anos, nós enfrentamos uma pandemia. Todo mundo tinha o seu calendário, o seu programa, estava tudo organizado, a vida estava tudo organizada, planejada, os seus sonhos. De repente veio a pandemia e pegou todos os países. Culpa? Não sabemos. Tem alguma responsabilidade, alguma negligência, mas você é pego e várias pessoas perderam a vida. Em poucos dias atrás, 24 de fevereiro, surgiu uma guerra. E todos os países, a maior parte dos países, já estão sendo afetados. E nós não sabemos aonde vai parar isso daí. É um grande temporal. É um vento que balança e a gente não sabe qual é a saída, por onde é o caminho que poderemos sair. Isso traz desespero. Por mais que alguns saibam controlar, saibam planejar a vida financeiramente, os seus negócios, esses momentos eles bagunçam, tiram todas as lógicas, todas as razões e nos sentimos encurralados e quase pronto para perder a vida. Tempestades algumas vezes acontecem na vida de famílias que destrói todos os recursos que eles têm. E o que fazer? Como enfrentar? O texto de Marcos 4, versículo 38 fala o seguinte: e Jesus estava na polpa. Esse é um fato importante. Jesus estava lá. Ele esteve na praia e agora ele fala: vamos passar para outra margem, e Jesus estava no barco. Mas como ele estava, mesmo com o temporal, dormindo sobre o travesseiro? Cansado? Aqui mostrando a realidade e a verdade sobre a sua humanidade. Ele estava cansado. No verão, tendo falado há muito tempo, gastou quase o dia inteiro se comunicando. E você que tem a prática da comunicação, do ensino, ou trabalha com alguma área de professor numa escola, você sabe o quanto é cansativo. O quanto você se cansa quando você tem que falar. Porque você está usando não somente a fala, o órgão, mas você está usando a sua mente. Então há uma turbulência, há um temporal na mente para que aquelas palavras saiam com inteligência. Quando a gente é mais jovem, tudo é muito mais fácil. Mas há também a falta de experiência que traz uma certa tensão e um nervosismo. Quando você é mais velho, você tem a experiência que te ajuda, mas a mente não te ajuda. Então, algumas vezes, temos muitas dificuldades. Ambos jovens ou adultos
com essas necessidades, essas dificuldades, depois de um tempo de estar ensinando ou pregando ou usando a voz, você parece que tomou uma surra, vem um cansaço. E é exatamente isso que parece que tinha acontecido com Jesus. Ele estava na polpa, na parte de trás do barco, os discípulos estão trabalhando com o barco, vem o temporal e ele continua dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos, depois de ver aquele perigo que está correndo o barco, vão até Jesus e dizem para ele, acordam Jesus e dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Não sei se os discípulos estão com a ideia aqui de que Jesus poderia fazer algum milagre, alguma ação. Mas parece que a ideia aqui é que Jesus não estava colaborando fisicamente com seus braços, com suas pernas, para ajudarem eles a segurarem as cordas, a recolherem as velas, ou talvez usar o leme. Ele estava lá dormindo tranquilamente. Isso remete para nós a mesma ideia que tinha acontecido lá com Jonas. Jonas estava em desobediência a Deus e buscou um lugar, e o navio estava enfrentando tempestade, e Jonas estava dormindo tranquilamente e profundamente. E os marinheiros repreendam Jesus. Mas só que aqui são dois personagens diferentes. Um que está em desobediência e querendo seguir um caminho para longe da onde deveria ir. Agora aqui nós temos alguém que estava indo para Jerusalém, que tinha o rosto voltado para Jerusalém, para atingir o propósito de cumprir a missão que Deus tinha. E para Jesus, como esse é o plano de Deus, do Pai para ele, isso iria acontecer de qualquer forma. Isso é um fato no futuro que já pode ser usado agora como garantia, como esperança no presente. Não havia dúvidas para Jesus. Ele voltou o rosto para Jerusalém e ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Por isso ele podia descansar no travesseiro, mesmo diante de uma tempestade. Mas os discípulos estão apavorados. Estão pensando que alguns minutos após iriam ser destruídos, serem mortos. E chegam para Jesus e falam: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Sim, Jesus Cristo se importa. Se importa com cada tempestade, com cada momento difícil. Ele é simpático e empático. Ele compreende. Mas ele tem um plano para nós que esse plano não pode ser mudado por nada. Apesar de passarmos por tempestades, existe um plano que Deus conhece. Mas a nossa sensação como ser humano, nas nossas limitações, tempestades são terríveis. Nos afetam, traz desespero e nós ficamos realmente desesperados. Jesus não está desesperado, mas os discípulos estão desesperados, que chegam ao ponto de olhar aquela situação de Jesus como uma pessoa que não estava nem ali com eles, que nem queria ajudar eles a lutar contra aquela tempestade, mas eles não sabiam o que iriam ver e ouvir. E Jesus, versículo 39, despertando, olha, estava dormindo, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Nós sabemos que a natureza, tirando os animais, ela é inanimável, não existe, não consegue responder, não há comunicação entre o ser humano e a natureza. Há uma certa comunicação com os animais, ou quando treinamos eles, com gato, cachorro, passarinho. Há um mínimo de comunicação, eles nos entendem, nós nos entendemos eles. Então há um certo nível de comunicação, mas com a natureza não existe uma comunicação. Então, para que a natureza realize algo que a gente quer, nós precisamos interferir nela. Se nós queremos que a água pare aqui e seja acumulada, nós precisamos criar alguma coisa para que isso, então, a natureza, não que a água vai nos obedecer, mas nós precisamos criar algo para que o nosso desejo, a nossa intenção aconteça.
tipo uma represa, alguma coisa assim. Mas para alguém fazer com que a natureza obedeça, há uma necessidade, então, que essa pessoa tenha uma certa autoridade, um poder. E esse poder é um poder de criação. E é exatamente isso que acontece. As palavras de Jesus, elas não somente visam a comunicação, elas são afirmações da sua autoridade, do seu poder infinito e supremo. Então, quando Jesus Cristo fala, por causa da sua autoridade, ele realiza. Ninguém mais tem essa prerrogativa e essa qualidade. Então nós temos a manifestação da humanidade de Jesus e agora nós temos a manifestação da sua divindade. Somente ele tem essa capacidade. Ele não se comunicou com a natureza. Ele deu uma ordem como se fosse o Criador. Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou. E tudo ficou calmo imediatamente. Então Jesus voltou-se para os discípulos e perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Começamos o versículo 39, os discípulos despertando Jesus e Jesus despertando. Mas no final do versículo 40, nós percebemos que Jesus está comunicando para os discípulos que quem precisa despertar é eles. Então, olha o que Jesus fala: vocês são medrosos. Medrosos por quê? Vocês estão achando que a vida de vocês vai terminar agora? Como é que ainda não tem fé? Essa palavra ainda é muito importante aqui. Se olharmos esse texto na perspectiva de um coach, Jesus poderia estar falando para ele: vocês têm poder em vocês. Vocês conseguem. É só dizer palavras certas, palavras mágicas. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está se referindo a ele próprio, a alguma coisa que os discípulos ainda não conseguiram entender a respeito de Jesus, e não a respeito deles. Tem até uma piada que fala que nós que cremos em Jesus não podemos ser crentes bully. Isto é, o bully serve para pôr café, então nós não devemos ser crente bully, de pôr café. É uma piada muito ruinzinha. Mas a ideia aqui é que Jesus está se referindo a ele. Nesse tempo que Jesus esteve já com ele, de ter curado o paralítico, de ter expulsado o demônio, de ter feito a pesca maravilhosa, de estar falando que ele voltou o rosto para Jerusalém porque ele tem um propósito. Eles estão vivendo a cada segundo, mas as informações, aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão experimentando, não estão sendo conectadas e eles não estão percebendo quem é Jesus. As evidências já são muito claras, mas eles estão demorando, estão muito devagar. Por causa disso, quando vem uma pequena tempestade, eles ficam apavorados, porque acham que tudo vai acabar ali. Que Jesus não vai para Jerusalém, e que eles não vão ser os discípulos de Jesus, por o qual ele chamou, para serem pescadores de homens. Tudo vai acabar diante de uma simples tempestade. Então Jesus simplesmente está comunicando: vocês estão medrosos e vocês não têm fé. Não é que eles deveriam então dizer e acalmar a tempestade, não. É que simplesmente uma tempestade séria iria acabar com todos os planos da pessoa de Jesus. No final, vou mostrar um slide e a gente vai voltar a esse questionamento que Jesus está fazendo com os discípulos. Como é que ainda vocês não têm fé? Versículo 41. E eles, diante disso, diante do que aconteceu, diante daquilo que Jesus falou com eles, possuídos de grande temor, a tempestade trouxe desespero para eles. O que Jesus fez com a tempestade causou ainda mais desespero. Mas agora um desespero voltado com o temor, espanto, surpresa e quase que um certo terror.
porque eles nunca viram alguém fazer o que Jesus Cristo acabou de fazer. Já tinham visto essa capacidade de Jesus de ter multidões seguindo ele, a pesca maravilhosa, multiplicação dos pães, os demônios sendo expulsos, leprosos sendo curados, paralíticos sendo curados. Mas agora a coisa tomou uma proporção muito grande, porque havia uma crença que o mundo espiritual, as potestades do mal, governavam a natureza. Então esse homem aqui que está do nosso lado, ele não tem somente poder para fazer com que peixes venham até ele, que os leprosos sejam curados, os paralíticos, o endemoniado, mas ele tem poder sobre as autoridades superiores do mundo espiritual, por causa da crença que eles tinham. Ele tem poder sobre os elementos trágicos, os elementos fortes da natureza, que ninguém, nenhum imperador consegue controlar. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é? Essa pergunta vai ficar no ar. Versículo 41 é o último versículo do capítulo 4. E nós vamos ver no próximo estudo um evento que vai acontecer no capítulo 5 de Marcos. Os discípulos estão aqui mostrando as evidências do que por que Jesus falou que eles não tinham fé. Quando Jesus fala, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Essa atitude deles mostra o porquê Jesus acabou de falar. Porque eles ficam perguntando, quem é esse? Eles estavam vendo muitas coisas, eles estavam ouvindo tantas coisas, ouvindo muitas palavras, mas ainda Jesus parece que é um desconhecido para eles. Eles não estão se apropriando daquele conhecimento que vem através da experiência, do ensino, de quem e das coisas que acontecem, de quem era Jesus. Eles tinham uma visão rasa, um entendimento raso. A fé que Jesus estava se referindo não é um pensamento positivo, uma coragem que eles tinham dentro dele. Não, a fé era o entendimento sobre as verdades a respeito de Jesus. As evidências estavam sendo muito claras dentro deles, mas eles não conheciam ainda, não reconheciam aquilo que Jesus Cristo é. A fé não é um pensamento positivo, um positivismo, não. A fé, ela está baseada num sujeito, nos elementos de verdades, de dogmas. Quem é Jesus? E eles não estavam vendo isso, não estavam reconhecendo a humanidade, a divindade, o propósito, o plano, a missão de Jesus. Para eles ainda, como eles perguntaram quando foram repreender Jesus, mestre. A palavra é rabi. Isso é, Jesus Cristo simplesmente era um mestre que tentava trazer uma palavra de encorajamento, de ajuda, de esperança. E, por causa de ser uma pessoa consagrada a Deus, fazia alguns milagres, aliviava o sofrimento das pessoas. Mas eles não estavam percebendo que essas manifestações, o discurso de Jesus, alimentava as verdades da revelação de quem Jesus Cristo realmente era. Eles não estavam entendendo. Por isso uma tempestade, por causa da experiência que eles tinham, se tornou tão desesperadora para eles. E por causa disso que Jesus fala, vocês são medrosos. E ainda mais, olha só, vamos voltar nesse versículo 35. Naquele dia, o primeiro versículo desse texto, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. É um convite? É uma ordem? Ou um decreto? Se por causa que eles não conheciam a realidade da verdade de quem Jesus Cristo era, essa palavra aqui que Jesus disse foi uma palavra, que tal passarmos para o outro lado? Não. O que Jesus Cristo está falando aqui é o seguinte, vamos passar para outra margem. O que Jesus Cristo fala, acontece. Porque não é qualquer um de nós que está falando.
Se ele falou que vai passar para outro lado, ele vai passar, vai chegar lá. Isso não impede que no meio do caminho tenha tempestade. Isso não impede no meio do caminho que tenha dificuldade. Então, quando Jesus dá uma ordem para nós, ele sabe tudo que vai estar acontecendo. E ele vai. E nós vamos cumprir, juntamente com ele, tudo aquilo que ele quer que aconteça. Jesus chamou Paulo. E chegou uma época da vida de Paulo que Jesus comunicou a Paulo que ele iria para Roma. No momento que Jesus fala isso para Paulo, a vida de Paulo parece que começou a se complicar mais ainda. Conspiração de 40 judeus para não comerem, com o propósito de que só iriam comer depois que matassem Paulo. Não sei se eles voltaram a comer, mas não conseguiram. Prisões e prisões, 2, 3 anos. E várias vezes Jesus Cristo vem para Paulo: Paulo, fica tranquilo, você vai para Roma. Você vai pregar o evangelho para Roma. E ele foi até de forma gratuita. Porque ele apelou para César e aí teve que ser levado para Roma como prisioneiro. E no meio desse caminho não faltou tempestade. Teve que ficar um tempo até na ilha de Malta, até o inverno passar. Teve que fazer um noricai, uma mudança de um navio que foi destruído e salvou toda a população, toda a tripulação do navio, porque Paulo estava ali, ajudou eles até não cometerem erros. E Paulo ajudou essa tripulação a ser salva. E esperaram um outro navio e foram. E Paulo chegou até Roma e pregou em Roma, e o evangelho chegou até aos familiares do imperador. Então Jesus Cristo várias vezes chega para Paulo. Paulo, como ser humano, já não acreditava. Como? Se Jesus falou que eu vou pregar, mas tudo está sendo contra. Como isso pode acontecer? E Jesus vem para Paulo: não, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar. Porque quem está dando essa palavra não é um ser humano. Ele é ser humano e ao mesmo tempo ele é divino. Então o que ele fala, ele já sabe o futuro, ele considera o futuro e traz para nós vivermos o presente agora, a partir de agora. Então quando Jesus falou: vamos passar para outra margem, para Jesus ele já se encontrava na outra margem, de tão realidade que é aquilo que Jesus fala. Isso é a mesma coisa conosco. Muitas palavras Jesus e o próprio Deus disse do que vai acontecer. Ele fala que nós já estamos ressuscitados em Cristo. Eu não estou ressuscitado, mas para Deus nós já estamos. Então no futuro nós já estamos e estamos passando por temporais. E esses temporais podem nos trazer dúvidas se realmente Deus está dormindo, se está atento ou se importa conosco. O mais importante é nós alimentarmos que Deus é Deus e que Jesus é Deus e que Ele, quando fala, se torna um decreto, se torna algo já quase diante dele como algo já realizado. Só o tempo que vai se aproximando do fato. Lembre-se das promessas que você recebeu de Jesus. Lembre das promessas que Deus fez para você, que estão escritas na palavra dele. Saiba que as tempestades estão acontecendo e vai acontecer muito mais ainda. Mas nunca perca a esperança. Não duvide e alimente a sua fé pelos livramentos constantes que Deus está trazendo para nós. Que nós vimos hoje que a realidade da divindade e da humanidade de Jesus, ela revela a autoridade e chegada do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus vai chegar para nós. Não há ninguém que pode nos separar, não há ninguém que pode destruir aquilo que Deus prometeu para nós. Por isso, leia várias vezes e de outras, agora com uma ênfase bem legal, as promessas. Por exemplo, quando Paulo fala assim: eu sei quem guarda o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem guarda. Não sou eu que garanto a minha salvação. Não sou eu que está guardando e vigiando o meu tesouro. Eu estou seguro pela mão do Filho e pela mão do Pai. Ninguém pode nos arrebatar.
tudo aquilo que Deus prometeu já estão seguros, porque os méritos de Jesus garantem isso. A palavra de Jesus é que garante. Eu sei que a palavra em nossos dias foi muito corrompida. Ninguém tem mais palavra. Se alguém promete alguma coisa para você, se alguém deu a palavra para você, não confie. Essa é a realidade. Mas quando Deus fala, as suas promessas não dependem de nós, dependem da sua palavra. Ele é fiel a Ele mesmo. Então, se Ele falou que algo vai acontecer, vai acontecer. O que Ele vai fazer algumas vezes é nos ajustar de tal forma para que a gente se encaixe com aquilo que nós somos no futuro. Se estamos tão diferentes daquilo que seremos no futuro, Ele vai nos lapidar. Ele vai nos ajustar. Algumas vezes isso causa dor. Então o processo melhor é nós nos adaptarmos e ajudarmos e pedirmos e estarmos disponíveis para que o Espírito Santo nos ajuste àquilo que seremos no futuro. Esse é o processo dinâmico e progressivo da santificação, que todos nós deveremos então, olhando para Cristo, seguirmos a carreira, corremos a carreira que nos está proposta, pois com Ele estaremos e ninguém pode alterar isso. O que pode acontecer é que o inimigo das nossas almas traga tribulações, traga tempestades para que nós percamos a alegria da espera e até haja dúvidas no nosso coração. Agora, quando a gente entende e compreende quem Jesus Cristo é, que a sua palavra é verdade, é palavra do Deus verdadeiro, então quando vem a tribulação eu me alegro, porque eu estou com Ele no mesmo barco. É Ele que está ali. E se Ele falou, vamos passar para lá, nós vamos chegar com Ele lá. O próprio Jesus chegou a enfrentar até a morte, mas Ele deu palavras para os discípulos. Quando eu for ao Pai, eu trarei o Consolador. Ele está falando isso, algo que aconteceria depois da sua morte. E os discípulos falaram, como assim? Ele fala que vai morrer e vai fazer tudo isso. E foi exatamente o que Ele fez. Recentemente estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. E em cada igreja, Jesus Cristo tem um elogio, tem uma exortação e tem promessas e esperança. E em cada livro, Jesus Cristo manda João escrever, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos fazer é abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, para encontrarmos nas Escrituras as palavras de Jesus. Ela é a única garantia. Não há outra solução, não há outro socorro. Então a realidade da divindade e humanidade de Jesus é revelada e revela a sua autoridade e a chegada do Reino de Deus. Cada dia mais estamos para receber o Reino de Deus. Já estamos dentro dele, já vivemos o Reino de Deus, mas ele virá e o mal será eliminado e o Reino de Deus será estabelecido e seremos reis e sacerdotes com Cristo no seu reino. Que Deus te abençoe e vamos refletir então em algumas verdades. Jesus nos socorre, Ele se importa e nos socorre na tribulação ou da tribulação. Em alguns momentos, ele evita com que a tempestade venha. Em alguns momentos, Ele permite com que a tempestade aconteça e Ele está conosco na tempestade, porque Ele falou, vamos para lá. Jesus, humilhado em sua encarnação, demonstra a realidade futura do seu reino. Ninguém pode destruir o seu poder. Se Ele tem a intenção de construir um reino, Ele não depende do nosso voto, Ele não depende de uma campanha eleitoral. Ele vai trazer o seu reino e vai implantar o seu reino. Portanto, isso é para mim e para você. Não demore para despertar e entender quem Jesus Cristo é.
essas atitudes que nós demonstramos, que ficamos desesperados, reclamando de Jesus Cristo e até nos culpando porque as coisas não estão do jeito que nós queremos, isso é porque nós não entendemos Jesus Cristo. Nós estamos dormindo, estamos cegos. Jesus estava dormindo, mas na vida espiritual somos mais nós que estamos dormindo. Não precisamos despertar Jesus, acordar Jesus, incomodar Jesus. Eu preciso saber quem Ele é e o que Ele me prometeu. Enquanto eu não souber, eu estarei dormindo. Enquanto eu não entender, eu estarei dormindo. E olha o exemplo, os discípulos estavam com Ele pessoalmente. Todos os dias viam o que Jesus fazia e ouviam o que Jesus falava. E ouviam o que Jesus falava a respeito dele. Só veio uma tempestade para eles olharem como Jesus simplesmente como um mestre e não como Deus encarnado. Elimine todas as dúvidas e desfrute da presença dele, da alegria dele estar com você em sua vida. Por isso que muitos cristãos do primeiro século, quando estavam sendo mortos, esmagados, trucidados, eles cantavam. Porque estava acabando ali o sofrimento. E eles demonstraram para aquela grande quantidade de público que estava assistindo a eliminação daqueles que seguem a Jesus. Eles cantavam e causaram um grande incômodo. Porque como pode isso acontecer? Como pode acontecer que em tempestade nós mantemos a esperança e a nossa alegria? Isso acontece quando nós a entendemos, quando nós estamos acordados e quando nós confiamos nas palavras de Jesus, porque Ele é Deus. E como Deus, sendo homem, Ele usou as palavras de homem, as palavras inteligíveis, e deixou escrito palavras inteligíveis para a nossa comunicação. Ele se comunicou na forma em que nós vivemos. Como é bom conhecer Jesus, aquele que se importa, aquele que sofreu o que nós sofremos, mas puxou a ira de Deus, atraiu a ira de Deus, a condenação que era para nós, Ele atraiu para Ele, para que Ele pudesse dar então um livramento e para que nós pudéssemos chegar lá. Que Deus te abençoe. Vamos continuar essa vida nas dificuldades, nas tribulações. Estamos no barco com Jesus, Ele se importa e vamos chegar lá, porque Ele falou. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por essas palavras que Marcos registrou desse evento, demonstrando a dificuldade que nós, seres humanos, temos de, apesar de vermos e compreendermos e ouvirmos sobre Jesus, nós demoramos ainda para termos fé, confiança plena naquilo que Ele é. Nos ajude, ó Pai, a despertarmos desse sono e entendermos o que Jesus é realmente para nós e a segurança que nós temos nele e cremos no poder e cremos que as suas palavras, aquilo que foi escrito, nenhuma deixará de ser cumprida. Nós agradecemos por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.